Eu quero falar sobre a multiplicação de pães, as duas multiplicações de pães. Em Mateus, Jesus, a primeira multiplicação de pão está aqui no verso 15, e eu vou ler para vocês e depois nós vamos só meditar. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciados, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém. Pode tomar o teu centro. Glória a Deus. Aqui nós nos deparando diante deste versículo. Nós, essa noite, é o culto, sendo o culto das primícias. Eu quero falar com você justamente algo em cima desse texto, é o que Deus tem colocado ao nosso coração. A Bíblia, ela estabelece valores em que o mundo, quando olhando para a Bíblia, os detorce e transforma esses valores em coisas que para nós, hoje em dia, não tem muito interesse, não chama muita atenção. A sociedade valoriza o homem, a pessoa, por aquilo que ele tem, por aquilo que ele é. O mundo lá fora valoriza a pessoa pela sua posição social, pelas suas aquisições materiais. Mas eu quero dizer para você que o que mais equivale diante de Deus é a posição espiritual que o homem, que a mulher está na presença do Senhor. Amém. O que mais vale para Deus é a atitude espiritual que você tem na presença de Deus. E quando eu olho para a primeira multiplicação de pães, ela também está no Evangelho de João 6. A multiplicação, a primeira multiplicação, dividindo a primeira e a segunda multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães fala de quando Jesus multiplica os pães para 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. A segunda multiplicação, ela contém 7 pães, alguns poucos peixes, e ela serve para 4.000 pessoas, 4.000 homens, aliás, 4.000 homens, não contando mulheres e crianças. Então, na primeira multiplicação, aqui, eu vejo Jesus Cristo pregando extensivamente, falando extensivamente, e uma multidão que estava desejosa de ouvir a palavra de Deus, desejosa de aproximar-se do Senhor, desejosa de ouvir a voz de Deus. E pelo texto que nós lemos aqui, nós entendemos que Jesus deixa bem claro que a multidão estava com ele, já estava acompanhando a Jesus nas suas caminhadas, já fazia alguns dias, e não tendo mais nada para comer. E o que acontece é que quando Jesus olha para a multidão e vê a multidão que estava desejosa de se alimentar da palavra e dos seus ensinamentos, tal era o desejo da multidão de se alimentar da palavra e do que Jesus estava falando, é que a multidão, ela até mesmo, ela
fica tão envolvida de estar próximo para ouvir o que Jesus tinha para dizer e os milagres que ele tinha para operar, que eles acabam por se esquecer de prover alimento para o dia, para aquele dia, para aquela jornada do dia, a ponto de Jesus dizer para ele: olha, o meu coração compadece por causa da multidão. E Jesus começa lançando um desafio para os homens que estão em volta dele, para os seus discípulos. Jesus lança um desafio para eles e faz a seguinte pergunta: olha, não é bom mandarmos essas pessoas irem voltar para suas casas, porque já estão longe de casa alguns dias e eles vão ter problema pelo caminho, vão padecer no caminho, vão desfalecer no caminho por não ter nenhuma alimentação para si, nenhum alimento para si. E os discípulos ouvindo Jesus, Jesus volta-se para os seus discípulos e Jesus diz para ele: olha, vocês são os responsáveis de dar alimentação para ele, dá-lhes voz de comer. Jesus lança um desafio para os seus discípulos, e quando eles ouvem aquela palavra, a primeira coisa que lhes vem no coração é que eles procuraram os meios naturais de buscar alguma forma de alimentar a multidão. Filipe rapidamente corre e ele busca lá, vai na tesouraria do ministério, chama Judas e pergunta: quanto é que nós temos? Olha, nós temos em caixa 200 denários, é uma boa quantia. E para que é? Bom, Jesus está lá fora e ele está precisando que nós compremos pão para toda esta multidão. E Judas olha e faz o cálculo e diz: olha, é impossível, nem se tivéssemos tanto dinheiro não seria possível para alimentar toda essa multidão. E depois, que aonde nós iríamos encontrar uma padaria aberta, e uma padaria que vai produzir 5.000 pães, ou muito mais de 5.000 pães, porque contando somente os homens, uma imensa multidão. Então Jesus lança um desafio para os seus discípulos, e aqui começa a palavra que eu quero trazer a cada um de nós esta noite, falando sobre primícias, falando sobre entregar a Deus e trazer ao Senhor aquilo que há de melhor em nós. Jesus, ele busca nos seus discípulos alguém que pudesse trazer alguma coisa para ele, algo para ele se alimentar. Jesus busca nos seus discípulos alguém que pudesse trazer para ele, para alimentar a multidão. E o que acontece é que os discípulos se encontram impotentes diante da tamanha referência. Eles se encontram impotentes, tamanha responsabilidade. Eles olham e entendem que eles mesmos não têm condições de suprir aquela necessidade. Eles olham, porém eles olham com olhos naturais, eles olham com os olhos humanos. E todas as vezes que você olhar para alguma dificuldade, para um desafio, com os olhos naturais, você sempre vai olhar e enxergar os grandes problemas que estão diante de você. Quando você olhar para um problema, você precisa olhar com os olhos da fé, porque os olhos da fé, eles olham e vê possibilidades. Amém. Porém, os olhos naturais, eles não conseguem detectar a possibilidade, eles não conseguem detectar a saída para os problemas. Jesus desafia os discípulos e manda os discípulos procurar quem é que tinha algum alimento, o que é que eles podiam arrecadar naquele momento ali no meio da multidão. Olha, irmãos, eles estavam diante de um desafio, eles estavam diante de uma impossibilidade. Jesus, ele manda os discípulos buscar a provisão no meio da multidão. Sabe o que isso me ensina? É que a provisão que Deus quer trazer para nós, ela já está diante de nós. Amém. A bênção que Deus quer nos dar, ela já está no nosso meio. Amém. Ela já
precisa abrir os olhos e ver o que Deus tem para a sua vida. Você precisa abrir os olhos para ver aonde está a chave que vai abrir as possibilidades dos milagres acontecerem na sua vida. Alguém disse glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, sabendo que a multidão estava faminta, porque ele não virou-se para outro grupo de pessoas? Jesus poderia dizer para eles: olha, a multidão está faminta, ok, então vamos buscar a solução vão lá nos sacerdotes, vão lá nos escribas, vão lá em outros lugares, vão lá, procurem os fariseus, né? Jesus poderia buscar em algum outro grupo. Não, Jesus manda que os discípulos voltem ao meio da multidão, para que ali eles pudessem gerar a semente do milagre que eles estavam esperando. Agora eu quero dizer para você uma coisa: a semente do milagre que você está esperando, ela está aí e ela está com você. Ela está perto de você, está próximo de você, está juntinho de você. Eu não sei aonde ela está, eu não posso detectar exatamente aonde ela está, eu não posso dizer exatamente, eu não posso pinpoint, eu não posso colocar um pino aonde ela está exatamente, mas ela está diante de você. Dá um glória a Deus aí, porque eu estou sentindo a unção de Deus aqui.